consequentemente virou o nome da empresa também, né? Porque a gente fez acontecer, a gente fez esse grupo acontecer dentro de uma universidade onde a agronomia lá no norte do Paraná, que era voltada muito à produção de cana e soja, dominava, assim, tanto que a BASF tinha até uns 12 hectares de teste lá deles. Era bem intenso. Mas, enfim, dentro desse meio, me aprofundei na permacultura, na escala de permanência da linha-chave, e venho trabalhando, desenvolvendo projetos de propriedades rurais e também desenvolvendo projetos e execuções em algumas propriedades no Brasil, né? A gente atendeu já Espírito Santo, Caatinga, a gente já foi para Caatinga também, temos projetos em Rondônia, enfim, é uma caminhada aí que a gente fica muito feliz de estar podendo colaborar com o planeta Terra e com a regeneração. Eu passo a palavra aí para o Gabs, se ele quiser dar uma aprofundada na apresentação dele, para a gente ir dar Pô, mano, seguimento. acho que pode seguir. Acho que pode seguir. Eu falei um pouco melhor ali até no início, então acho que tá legal. Fechou, então vamos lá. Dentro da Escola do Campo, a gente tem um programa educacional que chama Programa Repense, é um programa de formação livre continuada. A ideia é que a gente crie processos de iniciante, médio e avançado. E nesse slide aí que vocês estão vendo são os eixos temáticos que a gente acaba trabalhando, né? A gente tem um eixo de solo, manejo de água, agrofloresta, paisagismo regenerativo, manejo de ferramentas, alimentação natural e agroecológica, negócios sociais, bioconstrução e o grupo de estudos, que é o eixo que a gente mantém nesse formato gratuito, vamos dizer assim, porque é uma base de conhecimento muito importante, né? E a gente acredita muito que esse conhecimento em rede gera proporções grandes aí, maiores. Então, começando hoje, a gente vai começar por esse livro, Manual do Solo Vivo, né, da Ana Primavera. Foi uma decisão mais porque foi o livro que a gente comprou simultaneamente, a gente não pensou numa pegada cronológica, depois que a gente entendeu que tinha até uma pegada cronológica até pelos desenhos, né, das capas dos novos livros, dos novos lançamentos. Aqui, então, a gente está trazendo ao contrário a apresentação do livro, por quê? Na nossa divulgação, o pessoal do Instagram da Ana Primavera acabou entrando em contato com a gente e ficaram muito felizes pela iniciativa. E aí a Virgínia, que é uma jornalista que está por trás desse movimento do Instagram ali da Ana Primavera, foi muito gente boa, muito gentil com a gente e trouxe algumas explicações sobre esse desenho da capa. Então, por ela já traz ali que esse livro ele já traz ensinamentos desde a capa, né, do livro. Você quer comentar sobre essa parte aí, Gabi? Não sei se você está com o texto que ela te mandou aberto Sim, aí. então, foi muito interessante, assim, ver como é que... e a gente passa, né, o que que é uma capa, né? Às vezes a gente olha assim, chama atenção numa livraria, mas às vezes a gente até compra livro por conta da capa. Mas interessante, assim, a profundidade, né? Então a Virgínia mandou assim, né? Na contracapa temos a representação de sementes e brotos de jatobá. O jatobá ficou marcado porque quando ela morreu, escrevi um texto comparando-a a ele. Então a Virgínia foi quem se encantou primeiramente pela história da Ana Primavera e resolveu escrever a história dela, né? Fez a biografia da Ana Primavera. E aí ela me encaminhou aqui, então, até a gente pode passar para a próxima página, a escrita da simbologia da capa, né? Que é um pouco mais profunda ainda. Então ela colocou assim, a capa traz ainda Gabi, Anne-Marie... só um minutinho, mano. Por Só favor, para mano.
contextualizar essa parte aqui de trás. Ali no link ali embaixo que a gente vai disponibilizar para vocês, está escrito no finalzinho Jatobá que tomba centenário. É um texto que ela fez da morte da Ana Maria Primavesi, né? Que ela morreu com 99 anos. E na parte de trás aqui, então, que a gente tem a representação de um jatobá, suas sementes e a plântula ali, né? A primeira, os cotilédones, vamos dizer assim, dessa semente. Essas primeiras folhas cheias de energia vital e que ela comparou a Ana Primavesi ao jatobá. Então, depois a gente vai deixar o link ali para vocês. É interessante ir atrás, dar uma olhada, dar uma lida e conhecer um pouquinho dessa parte apaixonada que a Virgínia traz de uma outra mulher apaixonada pelo que faz, que é a Ana Maria Primavera. Eu coloquei agora lá no grupo dos nossos estudos ali, agora no geral, tá? Coloquei lá agora mesmo o link para acesso desse texto que ela fez na morte da Ana Primavera, né? Uhum. E agora, uma coisa, em vez de irem lendo junto com a gente essa parte aqui, que o Gabs vai lendo, acho que é interessante vocês olharem para essa capa e começarem a anotar o que a gente vai estar lendo, porque foi bem bacana essa pegada que eles tiveram. Dali, meu irmão. Então ela coloca assim, né? A capa traz ainda Anne-Marie Conrad, menina de tranças, como era hábito na Áustria. Ela segura um torrão de solo vivo, agregado, e dele solta a vida microscópica em zoom. É um dia de pós-chuva. Ao fundo segue um arco-íris e um pássaro consegue pegar uma minhoca. Essa cena simples, singela, foi a mesma que um dia Ana descreveu. Era um dia de chuva e os pássaros bicavam o chão. Ana disse: Olha, agora é a hora deles conseguirem as minhocas. E então ela explicou: Quando chove, os túneis cavados pelas minhocas ficam cheios de água e elas sobem à superfície para respirar. Então os passarinhos aproveitam essa hora para pegá-las. Ana também dizia: Embora com muitas pretensões e sofisticações e inúmeros melhoramentos, agradecemos nossa existência a uma camada de 20 centímetros de solo e o fato de que chove. Assim, Etienne, nossa querida artista que ilustrou essa capa, conseguiu, num único desenho, reunir tantos ensinamentos numa só arte. Esta capa, bem como as outras que já foram ou serão repaginadas, é também parte de um objetivo nosso, o de levar a agroecologia para as escolas. As capas serão também conteúdo e possibilitarão a alunos e professores reflexões sobre a natureza que Ana Primavesi vai aprofundar em seus textos. É a agroecologia chegando cada vez mais longe, numa consciência cada vez maior da importância de se valorizar o solo vivo como gerador de toda a vida. Então, esse texto foi disponibilizado pela Virgínia, né? Que a gente ficou muito grato dela ter trazido isso para a gente. Já disse que os próximos livros todos vão vir com uma pegada dessa. E então estamos iniciando essa conexão aí com o pessoal que representa a Primavera atualmente. Foi bem inesperado, assim, né? Foi a partir de uma publicação e ela mesmo, por ela mesma, veio compartilhar esse texto. E o mais interessante, assim, ela se colocou, inclusive, à disposição, assim, né? Então, bem possível que um dia a gente vai ter a presença dela, que é a biógrafa. Então, hoje ainda estava escutando um podcast com ela e, assim, tem bastante informação legal ali com ela. Tá, então, seguindo o slide, Luan, por favor. E aí, a gente trouxe essa fala dela, assim, que fala um pouco sobre que o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e a nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Ana Primavera. Vocês vão ver que a gente vai... Essa é a frase principal do texto, né? Ainda não é essa, né? Na verdade, mas essa é uma das frases, assim, que vai interligando ao que a gente vai tentar trazer, assim, na leitura... na continuidade da leitura do livro, assim, né? Pode passar, mano.
Quer falar alguma coisa? Esses mais de 60 anos de atuação da Ana Primavera, ela sempre deixou muito claro o amor dela pelo solo, né? E o quanto que ela pôde aprender e descobrir sobre a qualidade de vida correlacionada ao solo. Aqui, então, a gente traz um slide contextualizando um pouquinho mais quem é a Ana Primavera. Então, ela, nascida na Áustria, né, ela mudou para o Brasil em 48. Antes de ter vindo para o Brasil, eu e o Gabs, a gente conversa sempre, né? Estava conversando que ela nasceu e viveu em momentos muito pesados da humanidade, né? A gente está falando aí das guerras mundiais, de movimentos, principalmente ela estando na Áustria ali, né? Tendo o Hitler fazendo parte dessa história. E ela vem de uma família que tinha uma qualidade de vida e uma quantidade financeira aí que pode-se dizer boa ou muito boa. Tanto que o nome dela ali, entre parênteses, não era Anne-Marie Baronese Conrad. Então, o Baronese no meio do nome delas traz uma qualificação dentro da sociedade, né? É uma baronesa. O pai dela era agricultor e ele fazia com que os filhos, tanto o irmão dela e ela, tivessem esse contato com o solo, tivessem atividades na vida deles para se manter sempre ocupados. E uma das paixões dela foi dentro desse contexto aí que o pai colocava eles, né? Que era trabalhar com o solo. Ela Ela, foi. Pode falar. ela se coloca assim, né, como uma apaixonada pelo solo, né? Ela se diz que desde criança, assim, né? Inclusive ela cai na agronomia por conta disso, né? É um amor incondicional pelo solo, né? O que é engraçado, assim, né? Eu tento trazer meu filho, por exemplo, muito para a terra, assim, botar a mão na terra, fazer, né? Mexer com bicho. Mas eu não imagino ele adulto dizendo que ele se apaixonou pelo solo, né? Talvez pelos bichos, talvez pelas folhas, pelas plantas, né? Mas um amor ao solo, assim, né? Com certeza é uma pessoa com missão, assim, né? Vem muito pronto, assim, que nem a gente diria de uma criança, né? Então, e aí ela foi levada para um campo de concentração e, como o Gabi estava falando, ela chegou um momento que era para ela ter saído e ela escolheu ficar, né, Gabs? Então, Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial, ela é levada para um campo de concentração e, e lá ela foi presa com o pai e o irmão. O irmão e ela foram soltos, mas ela resolveu não sair e ela ficou por mais 9 meses ainda ao lado do pai, né? E depois, quando ela é liberta juntamente com o pai, eles se mudam então pro Brasil, né? Que daí já é 48, né? 1948 é isso. E aí inicia a história dela. Eu não sei qual foi o ano, então, que ela entra na Universidade de Agronomia, se eu não me engano, é São Paulo, e é onde ela encontra também o esposo, né? E que também é agrônomo, né? Os dois em formação em conjunto. E também dentro da história dela, assim, ela tanto ela quanto o marido receberam uma missão de produzir trigo em uma área que estava, na verdade, a missão deles era melhorar o solo ao mesmo tempo que estavam produzindo trigo, numa região lá em São Paulo. E uma missão grandiosa em que eles se viram assim totalmente necessitando de estudos e aprofundamentos assim. E depois de, acredito que 9 anos, eles realmente conseguiram, então, melhorar esse solo. Tô curioso ainda para saber como, tenho que estudar essa parte, mas eu sei que a missão foi concluída assim com sucesso, né? E aí depois é quando eles se mudam para Santa Maria no Rio Grande do Sul, né? Daí que ela vem
um pouquinho mais aqui para perto de nós, de Santa Catarina. E como mãe da agroecologia, ela começou a bater de frente com alguns desses conceitos, né, da agricultura, por exemplo, a importação do revolvimento de solo, das práticas e técnicas que eram usadas em regiões que nevavam, né, e trouxeram para um solo tropical, no qual ela percebeu com a vivência dela de que não era a maneira certa de manejar esse solo. Então, dentro disso, ela começou a perceber essa necessidade da matéria orgânica no solo e o quanto que a vida era essencial dentro da terra, a partir da cobertura de solo e também essa parte da água sempre presente, né, fazendo com que as funções acontecessem. Então, Ana Primavera foi defensora da reforma agrária e do campesinato, tendo cofundado aí a Associação de Agricultura Orgânica e o Movimento Agroecológico, como está dizendo ali, latino-americano, o MALA. E o dia 3 de outubro, então, é celebrado pelos camponeses brasileiros como o Dia Nacional da Agroecologia em sua homenagem. E ela é incrível, né? 70 anos de dedicação. Ah, é muito tempo. Morreu com 99, né? Não sei se vocês sabem, mas, assim, alimentação faz diferença mesmo. E um solo vivo, né? Mais do que a planta em si, é garantir que a vida do solo e o solo tenham uma potência, que é o que ela se propôs e a gente está buscando seguir seus passos. Então, dando início ao livro, a gente vai na página 9, eu mandei o PDF para todos vocês. E ali na página 9, tem ali uma pergunta que está dizendo dessa universidade indiana: você acredita que a violência urbana tem suas origens na decadência do solo? Enquanto a gente foi lendo assim o texto, é até meio estranho a gente parar para imaginar, né, que a violência podia estar correlacionada, porque geralmente a gente não se aprofunda nas coisas e quando a gente continua ali a leitura, a gente vê os exemplos dela, por exemplo, nos cultivos de uva, que ao longo do Rio São Francisco, por exemplo, é normal 120 pulverizações com defensivos e ainda existem fazendas que sobem até 140 pulverizações. Imaginar o quanto que essa quantidade é absurda para que uma planta se mantenha viva, mas sem a qualidade, né, necessária, nutricional, vamos dizer assim, era colocado e o quanto que isso poderia ser prejudicial, né? Então, aqui a gente traz essa imagem aí com a fala de que um solo sadio gera uma planta sadia, e esta não será atacada por pragas, pois na natureza, praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo, e portanto a planta não está bem nutrida. Lembrando vocês que a qualquer momento, ergue a mão, faça a sua participação, é importante que a gente sempre tenha essa união, essa coletividade aí. E então, A ideia é um pouco trocar, tá, galera? Sem muito professor aqui na frente, não. Mas eu acredito que essa parte, né, Luan, acho que fica bem claro, assim, a pergunta, né, e assim, o quão isso deve ter sido provocativo para ela mesmo, né, porque tu parar para pensar que guerra, né, guerra que é algo tão profundo, algo tão raivoso, né, e assim, acontece, né? Há milhares de anos a gente sabe que guerras acontecem, né? Mas isso está ligado à nutrição de plantas, a solo, né? Isso deve ter sido muito provocativo, né? E como tu leu ali, né? Que ela fala, né? Solo decadente, está doente, o solo doente somente pode criar plantas doentes, ou seja, doentes, né? Ela coloca de novo. E plantas doentes tornam-se produtos de um valor biológico muito baixo, né?
e por isso são atacadas por tantas pragas e doenças, precisando de muitos defensivos, né? Que aqui deveria estar escrito agrotóxico, né? Alguém deu uma suavizada aí. Então, dentro disso, a gente consegue perceber uma dinâmica que o pessoal acaba trazendo e não se aprofunda. Por exemplo, dos conceitos trazidos por Darwin, né? Tipo, a percepção e a observação de Darwin da natureza acabou moldando a sociedade atual, principalmente, né? Porque essa ideia de alfa, essa ideia de alguns seres dentro de alguns coletivos animais existirem sem o aprofundamento de um estudo prolongado da espécie, fazia com que o ponto mais forte ou mais alto fosse o poder ou a força, algo que, quando a gente olha para a natureza e a sua biodiversidade, a gente entende que todos os processos são conectados, todos os seres têm o seu serviço ecossistêmico, né? O que é isso? Todos os seres eles acabam oferecendo para o planeta ou para a vida desse planeta algo em troca, né? Seja eles nutrientes, seja ele a manutenção da vida entre espécies, né? Geralmente os animais que eram caçados eram passavam a ser tipo um controle populacional. Isso está relacionado ao nicho, né, onde eles vivem, a quantidade de alimento, o crescimento populacional também está relacionado a isso. Então, a Ana Primavera ela traz para esse contexto que a qualidade do solo e a melhoria dessa qualidade do solo, consequentemente, pode melhorar a qualidade de vida humana de forma social, ética, moral, ambiental, em todos os contextos, né? Gerando um fluxo de cooperação. Sim. É interessante porque assim a gente vai chegar aí, assim, parece ainda que está um pouco alto, né? Um pouco fora, mas na verdade a gente vai chegar em micronutrientes, tá? Então, assim, a gente não tá. Não é nenhum devaneio, é só realmente um embasamento para a gente chegar onde a gente quer, porque a partir agora, então, que a gente está aí na página 10, né? Ela traz, inclusive, essa escrita bem no início dessa página, né? O pesquisador gaúcho Juarez Calegaro mostra que chumbo, cádmio e outros metais tóxicos estão em excesso nas pessoas violentas. Então, assim, ela foi fazer um estudo para entender, né? Esse é o livro, inclusive, que ela leu, né? Que é Semente Criativa. E também, né? Além disso, baixos níveis de zinco e alto de cobre torna o cobre tóxico e ativa a violência. Manganês alterado correlaciona-se com epilepsia, depressão, esquizofrenia e violência, e assim por diante. Então foi onde ela respondeu que sim, né? Tá ligado, né? E assim, não sei se vocês notaram o que se utiliza na agricultura convencional. Vocês já ouviram falar de utilizar algum desses, né? Lógico, aqui chumbo, cádmio são metais pesados, né? Mas zinco, manganês, molibdênio, acredito que ela fala, não, cobre, são micronutrientes essenciais dentro da produção agrícola, né? Então, faz um pouco pensar assim, né? A deficiência, né? A falta desses micronutrientes acabam causando esse excesso de violência, né? E que muitas vezes a gente pode estar sentindo também por falta deles. Enfim, a vontade de dar uns 3 passos para frente, mas vamos focar nessa página. Um pouco mais à frente, então, ela coloca ali, né? Toda a cadeia alimentar que vai desde os camarões, lagostas e pinguins até os ursos polares e as aves marinhas, e mesmo a água nos aquíferos, os lençóis freáticos, poços e rios, que dependem da infiltração da chuva nos solos e que são permeabilizados pela atividade dos micróbios que agregam a terra durante a decomposição da matéria orgânica vegetal. Então, assim, ela faz a ligação dessa água que gira no globo, né? E como ela tem que permeabilizar, né? Como ela não pode escorrer, né? E assim, ela faz essa ligação com toda a vida no globo, né? O quando essa vida
macro e micro depende do solo, né? Sim, e atenuando a necessidade da ciclicidade, né? Então, da mesma maneira que a água no planeta, ela não é mandada para fora do planeta, porque a gente tem o eletromagnetismo e todas as camadas. Então, a nossa água, ela é sempre a mesma. E é necessário que o ciclo continue acontecendo. E ela ali trouxe, então, esse ciclo sempre envolvendo todos os seres, até o movimento da decomposição desses micronutrientes voltarem para o solo, entrarem de alguma forma nesses vegetais que vão ser comidos pelos consumidores primários, né, quando a gente aprende lá na escola, e entra nessa cadeia de sucessão ali de nutrientes, de corpos a corpos, até chegar na nossa alimentação. Dessa forma cíclica que a gente constrói a vida, né? Que a vida é construída no nosso planeta. Sim. E esse pesquisador gaúcho Juarez, ele é um psiquiatra, ele fez esse estudo correlacionando, né, os elementos químicos e a essa parte que cabia a ele. Se alguém quiser fazer uma colocação, bora aí, pessoal, estamos abertos. E na continuidade do livro, agora ela começa a trazer alguns exemplos pelo mundo, assim, né? Como um observar, assim, né? Ela traz a questão da filosofia védica, né? Ó, há quase 4.000 anos, a filosofia védica diz: se pragas atacam suas lavouras, elas vêm como mensageiros do céu para avisá-lo de que seu solo está doente. E aí ela coloca ainda além, né? Por isso, os australianos, quando verificam uma praga em seu campo, primeiro perguntam: o que fiz de errado com o meu solo? Né? Então, não é algo novo, não é algo que precisou de um microscópio para ser entendido, né? Isso é natural, isso é visível, isso é claro, né? É como a gente estava falando anteriormente também, um pouco no início da aula, né? O que nos falta é o que? É tempo, né? É tempo para olhar, é tempo para observar, é tempo para vivenciar, né? Para colocar essas nossas aptidões, essas nossas vontades, assim, dentro do que é real, né? Do que é natural, né? Aí podemos passar. Então, e olhando aí para essa frase que os australianos colocam ali, o que que fiz de errado com o meu solo, eles têm um processo de interpretação muito grande. Então, a visão, essa parte do observar e interagir, que também é aprendido dentro da permacultura, é o que constrói as possibilidades de testes para a gente não necessitar de trazer esses insumos ou coisas externas que podem estar prejudicando, né? Por exemplo, a formiga cortadeira, ela é uma das perguntas que a galera mais faz. Como faz para acabar com a formiga cortadeira? Mas ela está acabando com a minha planta. E a pessoa nunca foi atrás ou não se pergunta do porquê que a formiga está fazendo aquilo, né? A formiga, como uma grande jardineira, ela está deixando claro alguns pontos específicos ali daquela planta. Muito provavelmente está relacionado à formação de proteína dentro da planta, né? Em breve eu vou disponibilizar para vocês alguns desenhos voltados a isso, mas a formação da proteína no seu estado celular ali, molecular, ela tem 4 estágios, e só no último estágio mais complexo que ela está pronta. Enquanto ela não é totalmente formada na planta, a formiga ainda consegue predar. Então, se a gente não está conseguindo fazer com que uma planta consiga formar sua proteína, tem uma deficiência ali, né? E a Ana Primavera, nos livros dela, traz que a deficiência, a forma de corrigir isso é a partir do molibdênio, né? Um micronutriente que o Gabs já falou sobre ele agora há pouco. E a solução é muito mais simples do que a gente imagina, né? Ela traz a possibilidade de trazer esse molibdênio com mais de uma forma, sendo ela a parte do esterco, a gente pode trazer, que já vai ter o NPK junto, né, dentro desse processo. Pode ser também as cinzas das madeiras que a gente queimar nos nossos fogões ou nas fogueiras aí.
E também a parte da cobertura de solo, que é muito importante para esse processo. Outro fator que é interessante é sempre ter correlacionado aos nossos plantios as leguminosas, né, fixadoras de nitrogênio. Elas aceleram essa dinâmica microscópica ali e auxiliam os micro-organismos, bactérias e fungos que tem no solo a ativar a sua colaboração. Ali nesse texto a gente traz ali, a cada ano se necessitam mais hospitais, mais leitos hospitalares, postos de saúde, mais remédios. E sempre está correlacionado a um processo econômico e político, né? A gente vê que a saúde ela é sempre vendida, a própria semente, a galera acaba se apropriando dela e querendo vender e entra num contexto de nunca olhar para a verdadeira causa, que ela já mostrou ali atrás, o chumbo, o zinco, o manganês, essas altas quantidades acabam se tornando tóxicos e transformando nós em organismos doentes. Principalmente a partir da deficiência desses, né? É o cádmio, né? Que é tóxico, né? Cádmio e o baixos níveis de zinco. Cádmio e chumbo são tóxicos. Posso continuar? Aí ela coloca ali, né? 20% das crianças que nascem são paraplégicas, com problemas deformativos ou com outras anomalias. Sempre dizem que é genético, mas pouco a pouco descobre-se o porquê. Em geral, é algum desequilíbrio mineral na alimentação das mães. É complexo, assim, né? A gente olhar para isso e não se perguntar, assim, né? Qual o tipo de alimento que a gente tá comendo, né? Realmente, assim, e a questão não é nem um orgânico ou convencional, né? Dali, Rodrigo. Então, não, eu achei interessante essa dosagem, né, desses, que o micronutriente, eu não sei, assim, a proporção dele no solo que é benéfico e a partir de que momento que ele passa a ser, né, maléfico e causar doenças, enfim, como que ela considera, né, essa contaminação perigosa, deve ser uma coisa muito delicada, né, assim, é muito sensível no solo, deve ser, né, esse desequilíbrio entre os micronutrientes, entre os nutrientes. Se a gente prestar atenção ali, né, como eu falei anteriormente, né, baixos níveis de zinco, alto de cobre, né, então assim, a gente sempre vai estar falando em ppm ou ppb, né, parte por milhão ou parte por bilhão, né, e o que acontece? Dentro da planta, para que a planta absorva, né, tem que ter primeiramente um meio de essa planta conseguir absorver, né? E a gente tem que estar se alimentando dessa planta. Então, assim, como o Luan falou, por exemplo, a matéria orgânica, a cobertura de solo, ela cria possibilidade de que microvida se propague ali, né? Cobertura de solo, uma cobertura morta, uma cobertura viva. E é onde esses micro-organismos normalmente trabalham e conseguem fazer a transformação. Disponibilizar esses minerais para que esses micro-organismos façam esse trabalho não vai fazer com que a planta absorva isso em excesso, entende? O que vai fazer isso estar em excesso numa planta? É agrotóxico e são adubos altamente solúveis. O que seria? É o NPK que a gente está acostumado a falar, o adubo químico, né? Ou até adubos foliares também, né? Adubos foliares de alta solubilidade também criam essa possibilidade de uma alta absorção dessas plantas, né? Então, assim, a gente vai chegar em alguns pontos aqui dentro dessa leitura em que a gente vai enxergar que, na verdade, o solo tropical, esse local onde a gente está, ele é muito especial. Ele é muito pronto, ele está muito redondo, sabe? O que a gente tem que fazer é entender ele e trabalhar de uma forma que realmente ele se desenvolva, entendeu? A gente tem que atrapalhar menos, no final das contas, sabe?
Mas é um pouco sobre isso, assim, a planta não vai absorver isso demais, entendeu? Tu não vai te alimentar disso demais, desde que, né, tu trabalhe bem teu solo, enfim. Depende da microbiota, no fim, o resultante da microbiota que vai alimentar as plantas, né? Porque esse que você falou, tipo, de fertilizar artificialmente, seria como disponibilizar já não é o alimento da raiz, né? Não seria, não sei, alguma coisa tipo, que não é direto, né? A raiz não vai absorver diretamente o NPK, enfim, né? É o resultante dos decompositores, enfim. Quando feito de uma forma correta para um solo tropical, sim, vai ser através desses, né, da microvida, né? Sempre vai ser disponibilizado a partir daí. E aí ela chega nessa conclusão, então, né? Que é o norte da nossa leitura, né? Solo doente, planta doente, animal e homem doente. Depois tem uma frase que fica um pouco melhor, né? Que é o contrário, mas iniciamos aí. E aí, ela era uma pessoa muito católica, né? E algo também que eu acredito que seria um pouco honrado também colocar, né? Que está em Gênesis 3:19, né? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó e ao pó voltará, né? Então a gente utiliza às vezes essa frase meio que só o finalzinho, né? Mas tem algo interessante ali pra gente, né? Ou melhor, duas palavrinhas interessantes, né? Pão, né? Nosso alimento, e a terra, né? Mas Que alguém quer fazer mais um comentário aí? A gente tá vindo já na página 12. Fiquem à vontade, galera. Então vamos lá. Fala aí, Ó, o Pedro. Pedro levantou. Só para complementar assim, uma visão que eu também trago muito disso que a gente está conversando agora, é que mais relevante do que os nutrientes específicos que a gente coloca ou deixa de colocar é os processos, né? Porque dentro desses processos a gente está estimulando o que realmente faz a planta se nutrir, que são a microvida do solo, fazendo o transporte e a quebra desses nutrientes, né? Porque às vezes esses nutrientes não estão disponíveis de forma direta no solo, mas estão através da matéria orgânica que vai ser decomposta. E também a comunicação que acontece entre os micro-organismos do solo, né? Eu já li algum estudo falando sobre o transporte de nutrientes que num local específico foi feito colocado boro no solo e foi medido 70 metros. E 2 anos depois, esse boro tinha se locomovido 70 metros, assim, por baixo do solo. Então, só para reforçar a questão dos processos, né, é muito mais relevante do que a gente aplicar ou não aplicar algo em excesso ou em falta. Perfeito, mano. É isso. É o que Ernest diz também, né? Com a agrofloresta. É uma Sim. agricultura de processos aí. E a natureza ela está sempre mostrando para nós o caminho, né? Da cobertura de solo. Por exemplo, o Gabs trabalha aí com micro-organismos eficientes. Esses seres eles estão totalmente correlacionados a alguns exudatos, né, alguns extratos, vamos dizer assim, que a planta acaba oferecendo para que eles também colaborem. É uma troca mútua, né, a vida do solo. E para garantir isso, a gente não pode deixar esse solo exposto, a gente não pode entrar dentro dessa dinâmica que a gente conhece, que a agrofloresta, por exemplo, vem trazendo com bastante força nos últimos anos. Aí aqui a gente entra na página 12, né? Dando mais ênfase para aquilo que foi dito ali,
em relação aos hospitais, que a galera sempre bota a culpa como se é genético, uma pessoa precisa mais de algum mineral do que as outras, querendo dizer que é um contexto individual, mas não necessariamente é genético, e sim a, a pegada está relacionada a garantir que a vida e a qualidade de vida dentro desse solo exista. E aí sim a genética de cada pessoa vai estar utilizando aquilo conforme o corpo dela consegue processar e dando a qualidade de vida que essa genética tem. Então, não é uma culpa da genética da pessoa, e sim a falta do que ela consegue se alimentar, o que ela consegue obter a partir da forma de vida, né? Então, portanto, o homem é o que é a terra ou o solo faz dele, isto é, o que ele recebe através da sua alimentação. Voltando para esse contexto ali nas frases, né? Os colonos europeus não sabiam cuidar do solo tropical porque eles vieram com uma bagagem de conhecimento de um outro tipo de solo e num outro formato de atuação. E aí aqui do lado a gente tem uma foto de um solo grumoso, né? De um solo que a gente entende como um solo fértil, um solo bom para ser agricultável, onde a vida microbiana, onde a água pode permear, onde essa latência da vida acontece com muita força. Ô, mano, só um adendo aqui, né? Se vocês prestarem atenção, até a segunda frase, né? Portanto, o homem é o que a terra ou o solo faz dele, isto é, o que ele recebe através de sua alimentação. Até aqui a gente está falando um pouco mais ligado à questão realmente de minerais, né? Aqui, essa última frase, né? Os colonos europeus não sabiam cuidar do solo tropical. Então, aqui a gente entra para mim, a parte principal, assim, dessa parte do livro, pelo menos, sabe? Aonde realmente a gente começa a mostrar que os cuidados que foram tendo com o solo tropical é a chave, né? É onde realmente está a chave para que a gente chegue num cuidado melhor, né? Num cuidado mais aprimorado, vamos dizer assim, com o solo tropical, né? Por conta de que eles cuidavam desse solo, né? Como se fosse lá na Europa, né? Nesse clima temperado, né? Nesse clima mais frio mesmo. Pode continuar, mano. Desculpa a interrupção. Tranquilo. Então aqui a gente tem um exemplo de um solo descoberto, um solo tropical recebendo também a chuva tropical, né? No Brasil a gente tem diversos biomas. Pô, já atendi o pessoal na Caatinga com 450 milímetros de chuva num curto período de tempo, passando a grande maioria do tempo sem essa água presente, um solo muito exposto, com baixa qualidade produtiva e também quantidade de vida ali, né? E dá para ver a diferença até da coloração. Na foto anterior a gente tem um solo bem mais escuro, um solo com os formatos ali dele grumoso, né? Tem umas medidas certas que a gente já vai chegar e explicar isso para vocês, até o ponto dessa terceira foto de uma formação de crosta superficial, causando um selamento, né? Aonde a gente sabe que a água não penetra quase que nem 10 centímetros nesse tipo de solo, inviabilizando o processo de crescimento de planta e principalmente o enraizamento, né? Quanto mais o solo ele é mais, como eu posso Adensado. dizer, Adensado. adensado, compactado, mais difícil fica para plantas conseguirem perfurar. Até plantas que têm esse papel, né? Como por exemplo o feijão guandu. Ele é uma planta que ele consegue abrir bem esse solo. E eu já tive experiências aí de pegar um horizonte C para trabalhar, para tentar transformar. E na hora que eu fui tirar o feijão guandu,
a raiz estava totalmente correndo lateralmente, assim, nos primeiros 15 centímetros. Então, isso demonstra o quanto que uma cobertura de solo, uma compostagem laminar, como o Pedro estava falando lá no começo, é necessário para aumentar essa possibilidade, né, de vida no solo e qualidade de vida no solo. É isso, mano. Aqui mostra então um pouco da, né, dentro da escrita ali, né, a chuva tropical que golpeia o solo tropical desnudo e mantido limpo por herbicidas causa crostas superficiais, impermeabilizando após o calor ter oxidado a matéria orgânica que mantinha as partículas sólidas agregadas, né? Então, basicamente é isso. Quer falar, Rodrigo? Eu queria. Você tinha falado da diferença, né, da coloração, né, do solo vivo, né, esse solo mais preto, e esse solo parece ser mais argiloso, não sei, mas é como se tivesse também lavado, né? Eu vejo assim, como se tivesse lavado aquela camada rica, né? Superficial, né? Os 20, não sei se tipo 20 centímetros dessa camada mais rica fosse lavado e sobrado a parte funda, né? Não sei, funda do solo que não sei se conseguiria disponibilizar esses nutrientes, é isso? Tem alguma relação assim, ou ele perde, né? Vai perdendo essa camada orgânica, seria. Né? Posso falar? O Pode dar, Quer pode falar dar. também? Pode falar. Então, não, eu só ia falar que as características das duas primeiras imagens, Rodrigo, são bem de solo após uma movimentação de máquina, né? Tipo, ele, lógico, teve uma chuva sobre ele, mas muito possivelmente foi feita uma movimentação de máquina, e por isso que ele acabou ficando com essa coloração também mais avermelhada, que já é realmente perfeito, lavado, né? Deve ter tido um grande escorrimento de água aqui, né? Deve ser um solo, e não parece ser muito declivoso, mas com certeza pelo solo exposto, se tinha alguma coisa de matéria orgânica em cima, sumiu. Isso. E também vai mudando assim a pegada de solo para solo, né? A gente está falando de diferentes tipos de rochas que formam diferentes tipos de solo. Os solos avermelhados eles estão relacionados a uma quantidade de ferro, né, participando da sua composição, trazendo essa coloração. E os solos mais escuros, conforme a gente vai vendo nessa gradação de cores, estão relacionados à quantidade de matéria orgânica sendo adicionado a esse solo, construindo essa capacidade de infiltração, de permeabilidade, de transformar o solo num solo grumoso. Outro ponto que está relacionado também à não cobertura de solo, que é usado na agricultura atualmente, é o processo de lixiviação, né? Que é esse processo de o nutriente ser levado sem que ele seja fixado em algum lugar, mesmo com baixa declividade. Então, a garantia, por exemplo, de um plantio direto, que seja num cultivo de monocultura, a gente já consegue fazer com que essa lixiviação seja menor e a gente acabe não perdendo tanto os nutrientes quanto também a microbiota do solo. Então, ali a gente sempre, quando a gente vê um solo assim, a gente sempre vai entender o quê? Altas temperaturas fazem alguns tipos de fusões de elementos químicos. Na nossa pele, nós como humanos, né, a gente tem lá aquele negócio do DNA, AC, TG e tal. Às vezes tem dois T's que é a timina, dentro dessa cadeia do DNA, que só da gente pegar o sol na nossa pele, ela causa uma coisa chamada dímeros de timina, que ela acaba inviabilizando parte do DNA, só que o nosso corpo consegue reconstituir e reconstruir. Na natureza, a alta temperatura com o alumínio e alguns outros elementos se conectando acaba fazendo com que a Terra ela fique impermeável e também não consiga agregar essa vida nesse solo, né?
Então, essa dinâmica da natureza ela está sempre conectada a um processo muito complexo e coletivo de seres microscópicos e também micro e macronutrientes, além do tipo desses minerais que vêm de cada tipo de rocha que compõe esse solo. Legal, obrigado, gente. Aí a gente entra aqui, quem quiser fazer colocação aí, pessoal, vai fazendo. Eu quero ouvir vocês, por favor. Na página 15 aqui a gente tem as tabelas, né? E a gente traz os desenhos na parte de baixo da tabela para poder exemplificar que tipo de implemento agrícola são esses. E o Gabs aí, como agrônomo, ele consegue explicar muito melhor que eu. Geralmente eu acabo confundindo um com o outro. Eu tento não utilizá-los. Aqui, e é uma loucura assim, né? Principalmente esse primeiro implemento ali à esquerda, que é o chamado arado de Iveca, né? Ele é muito característico do uso a boi, né? Antigamente, principalmente na Europa, né? Que é essa necessidade, né? De uso para virar o solo, né? Porque lá na Europa o solo congela ou fica muito frio, né? Que a camada superior do solo ela não produz nada, não simplesmente ela está morta pelo frio, né? Ou pela neve mesmo. Então ele tem que ser virado, ele é invertido, né? A matéria orgânica vai para baixo e a argila vem para cima, né? Então esse arado é como se ele cavasse o solo, né? Ele entra no solo e a terra vira ao contrário, pum. Então esse é o arado de Iveca. E aí gradagem ali que ele fala duas gradagens, então é esse segundo implemento, né? Da esquerda para a direita. O terceiro ali é um escarificador ou subsolador. A grade de disco é aquele último que ele também tem uma função muito parecida com o arado de Iveca, né? Ele inverte o lado do solo. E é isso, né? E a ideia dessa tabela, então, são perdas de matéria orgânica do solo, né? Em função do tipo de manejo, né? Então, o que é comumente feito aqui, que eu acompanho, assim, né? Muitos utilizam ainda esse arado para inverter o lado do solo, principalmente quando tem algum tipo de plantio em cima, né? Ah, tá lá uma pastagem, ou um grama, ou uma terra que está solta lá sem uso. O que eles fazem? Primeiro, eles vêm passando esse arado para inverter. Por quê? Porque facilita o manejo. Quando fica solo exposto para cima, na cabeça do agricultor convencional, aquilo ali é mais fácil de tu manejar, ele é mais tranquilo de tu passar uma grade depois daquilo ali, que picoteia toda essa terra que foi virada, né? Fica bem lisinho. Então, para ele é mais fácil, é mais simples na mentalidade do agricultor que trabalha no sistema convencional, né? Então é isso, e o subsolador, a função dele basicamente é realmente abrir o solo, né? É como se fossem dentes de um garfo passando numa farofa, assim, né? Então abrir aqueles poros mesmo para facilitar, né, teoricamente, a infiltração de raízes e de água, né? Tá, então, assim, ela mostra ali a perda, né? Então, quando se trata de passar o arado e mais duas grades, né? Deixar o solo bem soltinho, a quantidade de quilos por hectare que se pede de matéria orgânica, né? Após 19 dias, é de 4 toneladas, quase 4 toneladas e meia, né? 4 toneladas e 300. E aí vai diminuindo a perda, né? Conforme o tipo de implemento, né? Então, a gente observa ali como o escarificador, né? O subsolador, ele é muito menor a perda, né? Porque ele realmente só faz esse rasgo, né? E aí depois vem o plantio direto. Então, se tu puder passar, Luan. E aí esse é um sistema de plantio direto, né? É um sistema muito interessante, onde a gente planta uma adubação verde, né? Para que depois a gente acame essa planta, né? Deite ela e faça o plantio diretamente nessa palhada, né? Essa é a ideia. Então vocês observam ali como lembra inclusive uma cobertura de um sistema agroflorestal, né? Uma cobertura de solo, né? Só que essa palhada, ela não está morta, ela não foi roçada e colocada ali. Ela ainda está viva, né? De uma certa forma, ela ainda está com as raízes conectadas à planta. Então ainda tem algumas trocas de exudatos, a própria raiz mantém a absorção
de água, infiltração de água e também a disponibilidade de nutrientes, né? O que é interessante do plantio direto. E aí ela coloca ali como é muito menor essa perda, né? E como na época não tinha agrofloresta, então ela, né, não entrou na tabelinha também, não saberia dizer. Podemos passar, mano. Antes de passar, galera, eu queria fazer uma perguntinha para vocês aqui. A gente passou 15 minutos das 8h30, que era a ideia da gente ir trabalhando. Por nós, hoje dá para a gente dar uma continuada. Seria o que a gente tinha se proposto é chegar até a página 22 do livro, né? Até a parte ali do Segredo do Solo Tropical, que seria a próxima. Eu entendo que para um primeiro dia já tem sido já uma grande quantidade de informação. E se vocês acharem que bora, vamos continuar ou vamos dar uma pausa, a gente pode continuar numa semana seguinte também, é uma possibilidade, tá? Fiquem à vontade para se manifestar aí. O Pedro levantou a mão. Pode falar, Pedro. Só sobre essa questão dos implementos, né, e também o que eu vou falar também tem a ver com o que a gente estava conversando antes sobre os inputs que a gente põe de nutrientes ou não. Tudo isso é uma questão delicada e, claro, vão ter situações em que esses implementos e a adubação externa que a gente vai trazer, ela é uma ferramenta para acelerar um processo, né? Quando a gente trabalha de forma menos comercial, a gente consegue fazer isso no processo imitando a lógica da natureza sem trazer insumos externos de forma mais fácil. Mas eu acho que também uma coisa que a gente vai acabar colhendo aqui desses encontros dominando esse conhecimento um pouco mais, a gente entender como, quando e quanto usar desses implementos, dessas ferramentas, desses insumos, né, para acelerar os processos e colaborar, né, ser um agente de colaboração, utilizando também um pouco de tecnologia a nosso favor, né. E tipo, como a cromatografia, que é algo que faz a gente compreender de forma mais profunda e como os processos estão no solo e não só a quantidade de nutrientes X ou Y também. É isso, além de chegar nesses locais de, né, quando usar, como usar, é entender também, Pedro, que a gente está fazendo algo que não é natural. A agricultura, ela não é natural, a gente tem que ter essa noção, sabe? A gente está tentando, assim, não, mas se eu fizer agrofloresta, ela é natural. Não, desculpa, ela não é natural. Assim como um sistema de produção animal, como um silvopastoril, não é natural. A gente está tentando domesticar alguma coisa, sabe? Então, sim, a gente sempre vai precisar desse tipo de input, né? De maquinário, de insumos externos, enfim. A grande questão, o que é, né? Como usar da melhor forma, né? Manda, Rodrigão. Tá sem áudio, Rodrigo. Esqueci aqui, desculpa. Não, então, falando sobre os equipamentos, o ideal mesmo, então, dada essa tabela, seria o plantio direto, mas pela questão do tempo de você, né, fazer pessoa a pessoa ali numa área, dependendo do tamanho da área, seria inviável, uma coisa que demoraria muito tempo. Então, pelo que eu entendi, tem um impacto inicial na utilização da máquina, mas ao mesmo tempo, se você trabalhar com adubação verde, muita matéria orgânica, porte de matéria orgânica de, né, galhos, troncos, enfim, diversos, você consegue, como diria, compensar esse impacto inicial das máquinas também, é isso? Também tem uma relação? É um pouco sobre isso, assim, tem muito a ver com contexto, o que tu tem acesso na tua mão, o que tu tem de maquinário, sabe, o que tu conseguiria fazer com o que tu tem acesso, né, e, cara, se tu me mostrar uma propriedade, um tipo de solo, uma análise de solo,
com um contexto, eu consigo te dizer mais ou menos quais seriam os melhores caminhos, sabe? Tem uma variável muito grande dentro disso, né? Então, vou ter que dizer que é complexo, né? Mas é porque é mesmo. Porque às vezes aquele solo que ele está trabalhando já tem, assim, níveis bons, assim, de matéria orgânica, eu não sei se seja considerado um solo já sadio e não tão degradado. Cara, eu particularmente não descarto nem adubo químico solúvel. Não descarto. Dependendo da situação, pode ser necessário, entendeu? Mas, de novo, tem que ter contexto. Para quê? Quando tu tá iniciando um plantio, o que tu tá colocando ali? Por que tá colocando? Tu quer fazer esse tipo de cultura? Por quê? Entende? Tem que ter um contexto junto. Legal. Manda, André. A questão dos implementos aqui, o que a gente tem usado é o tratorito com a enxada rotativa, né? Que aqui ela não fala de enxada rotativa, eu não sei quanto de matéria orgânica teria de perda e tal, se tem alguma informação sobre isso. André, vai estar bem próximo da enxada, tá? A enxada rotativa depende do tamanho do teu tratorito, né? Enfim, da tua tobata, né? Mas vai estar bem próximo realmente de um equipamento bem leve, assim. E, cara, tu nunca pensou em dar uma estudada sobre plantio direto? Tu já viu utilizar a tobata para fazer plantio direto? Não, aqui, assim, eu, por enquanto, tô com uma roça bem pequena, né? Bem experimental. Tem o quê? Uns 300 metros de quadrado de roça, assim mesmo, feijão, milho e batata doce, coisa assim. E uns 200 metros de hortaliça e tal. E eu planto, assim, com a parte da hortaliça, eu só usei o tratorito uma vez, depois eu nunca mais entrei. Ali só coloco matéria orgânica e planto na palhada. E a parte da roça, que às vezes eu planto adubação verde, aí eu passo com a enxada rotativa depois em cima, né? Tipo, tirando a adubação verde, misturando tudo antes do plantio. E aí, assim, uma vez por ano eu faço isso nessa área de roça. Mas agora eu tô tentando começar com o porco, né? Pra ver se ao invés de usar o tratorito. Porque, o tratorito, o bagulho é. Aqui é tudo íngreme, né? Então, quando eu uso tratorito, cara, parece que eu lutei jiu-jitsu com alguém, mano. Fica todo dolorido, fica todo arrebentado, mano. Mas André, tu estás já num cultivo mínimo que a gente chama, né? Tu estás utilizando o mínimo, sabe? Usar isso uma vez por ano, cara, assim, é lindo, sabe? É difícil quem consegue utilizar só isso, né? Mas, de novo, assim, é muito de contexto, né? Uma área pequena, enfim. Tem ideia de expandir, mas ainda tô nessa área experimental. Tem uma área maior de uns 10 mil metros quadrados, mas eu ainda não comecei nada lá ainda, porque eu quero estar bem certo do que eu vou fazer lá. E aí, por enquanto, estou só nessas áreas experimentais. É isso, segue estudando, segue achando o melhor caminho, porque, cara, e assim, não deixa de fazer análise de solo antes de mexer nesse lugar, sabe? Tem esse pré-plantio, esse pré-cuidado aí bem criterioso, assim, cara, que vai fazer muita diferença lá na frente. Massa. Tem esse ponto aí, né, que é levantado geralmente com a galera que vem trabalhando com agrofloresta, e a galera que também trabalha com essa pegada mais da roça, sem colocar ela dentro do contexto agroflorestal ali, né? Tipo, a gente acaba usando, eu já vi até você usando no teu canal, André, aquele garfo, né, para poder afofar o solo sem mexer na estrutura dele, né? Eu uso bastante aqui também. Então, a Ana Primavera, ela fala que quanto menos a gente conseguir não revirar esse solo, manter essas uniões, a gente aumenta cada vez mais a possibilidade de troca, né, de micronutrientes, macronutrientes entre as plantas, porque tem ali as hifas dos fungos, tem ali toda essa conexão de seres vivos que fazem parte desse processo. E como o Gabs falou, para alguns tipos de produção é inevitável e a gente tem que botar esse implemento para funcionar. E fazendo esse acompanhamento, você consegue ter
uns dados na tua mão e entender que, às vezes, no cálculo, o que você está perdendo é muito menos do que aquilo que você está conseguindo colocar de aporte de nutriente dentro desse solo, né? Sim. Cara, uma coisa aqui que a gente, assim, né, deu sorte, que nem, né, eu não fiz um estudo prévio para comprar a terra, foi meio assim, achei, o preço encaixou, compramos. Depois que a gente começou a ver as coisas, né, tipo, e aí na hora que a gente foi fazer nossa casa, que é uma casa de barro aqui também, cavamos, sei lá, 1,5 m para fazer os alicerces, e, cara, terra preta. Aqui a terra, todo lugar que eu cavo é terra preta, preta, preta. Olha E só. meus vizinhos, a terra é branca, areia, arenosa, assim, e aqui é super preta, velho. Meu sogro veio aqui, a gente cavou uns buracos, ele ficou louco. Ele falou, meu, olha essa terra. Manda Completamente. analisar, ô André, manda analisar, não sei se já fez essa análise de solo. Cara, eu fiz tem um tempo. Eu preciso pegar esse resultado, posso até trazer aqui pra gente dar uma olhada. Tem, Cara, tipo, seria 2 anos, 3 anos que eu fiz. Seria super legal, e assim, ó, não cai só nessa análise convencional de 0 a 20, faz uma de 20 a 40, sabe? Pode fazer até meio metro, cara. É bem interessante observar as diferenças e ver se realmente essa matéria orgânica está infiltrando, como é que ela está evoluindo, sabe? Porque veio o pessoal aqui de um projeto do Três Rios, que é de um agressivo pastoril que a gente estava vendo de implementar, e ela falou que ela tem observado que na face sul os solos são melhores. A face norte aqui, pelo menos aqui, o solo muito degradado, muito sol, né? Aqueles pastos seco. E a face sul aqui é mais florestada e mais úmida e o solo é melhor, mais profundo. Assim, mais profundo em relação a pé. Aqui tem muita rocha, né? Então Certo? aqui tem mais solo até você chegar na rocha do que na face norte. Sim. Que massa. Deu sorte. É. Fala, Rodrigão. Opa, não sei se posso fazer mais uma pergunta, cara, mas eu fiquei Claro. curioso com essa questão da análise do solo, a importância de você fazer antes a análise, porque qual o principal motivo, assim, de você fazer antes para você saber o quanto de aporte de matéria orgânica ou o tipo de correção que você vai fazer, ou você poderia simplesmente chegar num solo, fazer o teste, por exemplo, putz, é um solo perfeito, e aí como você quais seriam assim os próximos passos de um solo bom, por exemplo? Você só assim implementaria lá as linhas e tal, e aí sem muito implemento, não poderia colocar, assim, coloca de Então, qualquer jeito, ô compostar. Rodrigo, então, a questão da análise de solo vem principalmente para estar olhando realmente esses nutrientes que a gente vai precisar colocar. Só que, por que eu falei assim, é super importante esse estudo mais complexo, né, mais completo do que vai ser plantado e tudo mais, porque as plantas têm uma necessidade diferente de nutrição. É diferente a necessidade de nutrição de uma laranja, de uma banana, de um café, de uma soja, de um trigo. Então, elas são diferentes. Então, assim, dependendo da necessidade da cultura, junto com que a planta, do que o solo tá tendo naquele momento, né, tá demonstrando naquele momento, a gente vai ter uma ação. E, inclusive, dentro do livro, a Ana Primavera traz isso muito coerentemente, da questão de como os solos tropicais. Eles são extremamente ácidos, e eles são com um aporte de matéria orgânica com um aporte de minerais também muito baixo. Só que a microvida, a biologia dos nossos solos é muito mais rica. Então, vamos dizer que se num solo temperado tem 10 milhões de micro-organismos, num solo tropical tem 100 milhões de micro-organismos. Então, assim, é uma quantidade muito maior. E é isso que torna o nosso solo saudável, né? Com A uma necessidade resposta de melhor. repor matéria orgânica, porque ele também precisa, como se fosse mais acelerado, assim, os processos, não sei, de decomposição. Perfeito, sacou.
É isso aí. Sempre lembrando que dos elementos se colaborando, né? A quantidade de chuva que a gente tem auxilia nessas ligações, né? A água, ela é um elemento de conexão, de transporte, ela é essencial dentro desse processo. Facilitar a permeabilidade, né, do solo. Perfeito. Legal. Ô Luan, tu deu uma segurada na apresentação. Ô Miro, desculpa, tu queria falar alguma coisa? Eu vi que o Miro deu uma faladinha. O Gabriel, não, tá muito bom, show de bola. Nossa, só tô aqui na escuta, só no aprendizado. É só colocar um negócio, uma questão interessante. Como é interessante a gente observar a natureza, que aí a gente aprende, né? Essa que é interessante, né? Tudo que vocês falaram e a Ana Primavera falava, como é muito importante a observação. Chegou a encontrar com ela, né, Miro? Sim, teve um encontro lá em Rio do Sul, na cidade de Rio do Sul. A gente esteve lá e a gente viu ela pessoalmente. Desde lá para cá que a gente já fica ligado que ela é muito fascinante. Ela morreu, Eu tô mas a uma... ela morreu no corpo, mas a ideia dela, o espírito dela continua vivo aí em todos nós. Eu tô a um aperto de mão da Ana Primavera, meus amigos. Pois é, e dentro desse contexto aí que foi trazido até agora, né, dos comentários que foi levantado também, que o Rodrigo trouxe, quando a gente olha para esse solo tropical, a gente pensa que às vezes vai acabar sendo difícil a gente fazer esses processos acontecerem. E acha que o tempo é muito grande para que eles aconteçam, mas geralmente quando a gente pega um solo muito ácido, vamos pensar aí num latossolo vermelho, que é aquele da imagem que a gente viu ali, a gente pega com um pH 4,5, 4, com um ano de cobertura de solo e biodiversidade sendo plantada e ativa no solo, a gente já consegue alcançar níveis de 6, 6,5 de pH, trazendo para um pH ideal para a vida dessas plantas, sabe? E, queira ou não, olhando a perspectiva da natureza, um ano é muito rápido. É muito rápido. É. Ô Luan, e quando a gente fala de espaços menores, como a gente faz nos nossos quintais, né? Essa relação de acidez do solo, ela fica mais suscetível àquele microambiente que tu proporcionou do que a análise do todo que tu vai fazer, né? E eu tive essa experiência naquela parte de baixo do terreno lá, que vocês também moraram, e, cara, eu fiz um canteiro lá muito caprichado, assim, tipo, tem muita hortaliça. Hoje, as árvores cresceram desse canteiro, estão lá. Um flamboyão gigante, lá dá para subir já na árvore. E eu tive que viajar e tal, e não pude regar, e tava um canteiro com hortaliça, alface americana gigante, assim, aquela terra arenosa que tu sabe como é que era. E muito capim, aquele rabo de burro lá, então era um solo muito carqueja, era um solo que era ácido pra caramba também. E eu fiquei 2 dias sem regar, se eu não me engano, um verão, sol rachando. Não foi 2 dias, acho que foi um dia inteiro de sol rachando sem regar, ou 2, não sei, não lembro. Eu sei que eu cheguei, a alface estava murcho e tal, mas eu botei a água, ele pá, abriu todo, ficou como, cara, e é muita cobertura de solo, tinha madeira entre a linha do canteiro, muito biodiverso, assim, aquele ponto de biodiverso que atrapalha um pouco a quantidade de, financeiramente não é viável, né? Mas para pequena escala, para experimentação, quanto mais biodiverso, mais esses processos enriquecem aquele microambiente ali, cara, e meio que deixa de importar o quão ruim tá o solo ao redor. Tu faz aquele pequeno, pouco caprichado ali, principalmente os canteiros que não são da borda, né? A relação de velocidade dos processos é muito lindo, cara. É muito lindo ver isso acontecendo quando a gente trabalha todo o processo completinho ali, matéria orgânica diversificada, né? Então ali tinha matéria orgânica viva, tinha matéria orgânica seca, fina, né? Capim, tinha matéria orgânica grossa. Se bobear, tinha até serra pilheira, cepilho, que eu triturei umas madeiras uma época lá. Então, assim, quanto mais biodiverso, tanto a matéria orgânica quanto o teu cultivo, cara, essa relação de nutriente ela vai cada vez sendo menos relevante para como era e mais relevante para os processos que estão acontecendo.
Aham. E tem um ponto muito importante que você fez na tua terra ali que viabilizou com essa aceleração, que foi as tuas barreiras de vento. Você estava numa região ali que o vento sul comia muito forte naquela região. E a Ana Primavera mesmo no estudo dela lá atrás, que o vento ele acaba tirando até 70% de água da planta, né? E você conseguir plantar na areia e garantir que 2 dias sem irrigar, a planta ainda continuasse viva e voltasse a fazer o processo cíclico dela, da água dentro dela, está correlacionada a essas várias ações que você fez, velho, e possibilitou. Ficou até show. Toda vez que eu passei por lá e vi, e acompanhava as tuas postagens também, eu falava, mano, o cara tá plantando vida numa parada quase que inerte, né? Na areia de praia. É. Fala, Rodrigo. Não, cara, eu queria compartilhar também que eu tenho uma experiência também que eu tenho um terreno também próximo de uma praia, né, que é arenoso pra caramba. E aí eu tenho utilizado algumas plantas invasoras da região para cobertura do solo, principalmente a piteira, não sei se vocês conhecem, parece uma bromelhona, assim. E aí, cara, eu meto louco lá, às vezes, entro lá na restinga, já tiro já essas invasoras, já carrego tudo para dentro. Só que eu li que, não sei se na página das invasões biológicas, que algumas plantas dessas, não sei se só invasoras ou também nativas, elas possuem algumas propriedades alelopáticas nas folhas, e isso me preocupou um pouco. Eu falei, cara, será que se eu usar essa cobertura, ela pode me acabar prejudicando? Porque eu vi que a piteira, assim, ela tem bastante água, né, então ela pode ser, assim, promissora, né, para cobertura, mas aí eu ouvi enfim, essa propriedade dela, eu falei, cara, será que vai me fazer mal e causar algum prejuízo mesmo, né, fazendo o correto, que é cobrir o solo, enfim, uma área bem sombreada, né, que é um jardim interno que é mais caráter ornamental, mas enfim, eu já tenho 2 anos que eu pego o tronco, chapéu de sol direto, faço as podas, já põe no chão, enfim, já melhorou pra caramba, mas por enquanto não sei, eu fiquei meio receoso com esse aspecto aí. Vocês têm experiência com alguma coisa do tipo, de causar algum prejuízo, assim, de cobertura? Cara, eu particularmente não vi nada com piteira, mas nem de problema e nem de solução. Mas assim, eu sou muito do teste, sabe? Não deixa de observar. Se bater o medinho, pega um espaço menor, coloca elas, e tu só vai saber, assim, porque até onde eu entendo de alelopatia, é muito ligado ao exudatus, né? Então, assim, não é nem tu É mais da raiz, né? entende, não é ela morta, é ela viva. Então, mas observa, pega um espaço menor, bota e planta alguma coisa para observar, ver se realmente vai segurar. E normalmente a alelopatia não é geral, tá? Ela é bem específica. Piteira se Pinheiro, usa né? como Parece que a pinha áspero do verde. pinheiro, né? O pinheiro é um problemão por causa disso, né? Ele cobre a pinha, aquele material, e também tem, não sei se depois, então na hora que ela seca, ela perde a água, ela também, teoricamente, perde essa capacidade de alelopatia, então, teoricamente, assim, entendi. Teria que ter uma secagem prévia para depois você estar utilizando na cobertura, talvez. Também pode ser. Tipo, o André ali ele levantou um ponto, né? Tipo, as plantas elas acabam tendo diversas funções além do próprio serviço ecossistêmico que ela colabora. A piteira, no caso de queimadas, ela serve muito como uma barreira, uma frenagem do fogo, né? Quando a gente está falando da propriedade em si. E uma das formas de não deixar ela propagar é deixar aquela inflorescência acontecer e aí tombar e aquilo lá vai começar a crescer com muita força. Pois é, ela cresce, eu arranquei algumas pela raiz, assim, joguei por cima lá, tipo, só joguei, assim, para cobrir. E aí eu vou, assim, uma vez por mês só, né, tem um teto verde lá que eu também fiz só com cobertura, né, só era areia, tem, tipo, 5 centímetros e só cobertura de sol, só que lá como muito quente,
E às vezes não chove, né? É impressionante que não chove, tipo, lá no litoral, assim, que é 800 milímetros anual de chuva. E às vezes eu chego e tá o material inteiro, cara, não se decompõe porque não tem água, às vezes, e não, ele fica lá muito tempo, e então tem que ficar sempre cobrindo para abafar e, sei lá, ter uma umidade maior ali, talvez. Uhum. Então, uma coisa boa que é bom você fazer, principalmente se você também tem essas rajadas de vento que movimentam o solo. A cobertura vegetal, ela precisa de oxigenação. Por isso que o Ernst ele fala que alguns conceitos da permacultura acaba sendo um pouco meio sem noção, porque vai jogar matéria orgânica embaixo de terra para botar a terra por cima. A gente está trazendo essa matéria orgânica para uma compactação e aí ela não é mais aeróbica, né? Ela é anaeróbica. Ela começa a criar alguns elementos ali voláteis que prejudicam o crescimento de raiz, né? Podendo chegar a matar. Então, sempre que você for fazer a cobertura de solo ou que estiver mexendo, não chegando na estrutura do solo, mas na parte superior, é interessante que você dê pelo menos uma fofadinha ali para garantir que esse processo continue acontecendo de decomposição. O oxigênio também é tão importante quanto a água dentro desse processo, né? Ainda mais que eu piso, né? Você vai pisoteando às vezes sem perceber, né? E vai compactando ali. Aí dá, tipo, pôr a mão assim, seria meio que pegar, mano, botar a mão mesmo na camada, que eu sempre mantenho, sei lá, tento. Minha meta, assim, é tipo 20, 30 centímetros, assim, tipo, os troncão embaixo, né? E aí vou colocando aleatoriamente ali as folhas e tal, mas tem bastante umidade, mas não sei se pode ser, né, de ficar anaeróbio e atrasar, né, sei lá, o crescimento. Assim. Uhum. Cara, se tem presença de fungos, tu pode ter certeza que tem oxigênio. Isso. Legal. Bom indicador. Finalizamos. Pois é, galera, 9h11, passamos um tempinho aí, mas é isso. Primeiro dia é também uma avaliação do movimento, né? Queria ouvir de vocês aí, pode ser em poucas palavras, porque imagino que todos queiram descansar para pegar na labuta no dia seguinte. Então, fiquem à vontade aí para, se acharem que precisa fazer mais uma pergunta, também estamos abertos aí, ou com alguma colocação. Mas caso não, vamos fazer um check-out. Posso começar? Pode. Cara, para mim muito gratificante assim juntar pessoas em prol do mesmo movimento e muito bom ter pessoas próximas assim, né, que acreditam na gente também, né? É muito legal assim ver o Miro aqui, ver o Pedro e enfim, todo o resto assim da galera assim muito legal. Queria muito agradecer mesmo, me sinto muito privilegiado mesmo de estar junto com vocês e torcer também que semana que vem vocês se sintam também motivados e instigados a voltar e estar aí com a gente também. Quem quiser ficar à vontade aí, pode puxar o bonde. Agora eu tô sem a lista aqui, meu irmão. Agradecer muito vocês aí por compartilhar todo o conhecimento também e fazer essa relação com a Ana Primavera, que pô, muito agrega pra caramba. E eu tô iniciando, tô bem no comecinho, eu tô fazendo uns experimentos pequenos em casa, enfim, né, moro na cidade, é meio difícil de ter uma escala, não sei, de ter a realidade mesmo, né? E agradeço muito. Valeu, gente. Galera, também agradecer essa troca, assim, é muito fantástico, né? Ver pessoas em locais diferentes, em ambientes e situações diferentes, e isso é muito enriquecedor, né? Porque o mesmo conhecimento, ele gera processos e resultados completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo se alimentam e colaboram para a compreensão de novos processos que a gente vai vivenciando, né?
Então, assim, sou muito fã do Luan e do Gabriel, assim, são amigos muito queridos e que me inspiram, mesmo na ausência, eles seguem na minha cabeça aqui, e as conversas, as trocas, o lado humano também, sempre me inspira, assim, e conhecer vocês também que colaram aí hoje e participar dessa troca foi muito gratificante. E Ana Primavera também é uma coisa que realmente inspira a gente e poder tocar um pouco mais esse conhecimento agora junto com vocês também é muito gratificante. Obrigado. Valeu, Pedrão. Coisa linda. Valeu, galera. Boa noite aí. Foi muito bom aí ter esse espaço para a gente conversar sobre essas coisas, né? Sobre manejo do solo e discutir a obra da Ana Primavera é sempre, né? Muito importante para quem quer ser agricultor, né? Engenheiro do solo. E é isso aí. Valeu por abrir esse espaço para a gente. Da hora, irmão. Obrigadão mesmo, André. Agradecemos. Valeu, boa noite. Boa noite, man. Bom descanso. Valeu, vocês também. Miro, tu não precisa nem falar, meu amigo. Pode falar sim. Não, a gente queria falar eu assim, vou na tua casa te filmar. a gente queria falar assim, ó, boa noite, é muito legal, porque no meu caso, agricultor, não existe agricultura sem solo. E o que a Ana Primavera coloca e vocês colocam é fantástico. Show. Boa noite. Muito Boa noite, obrigado, man. irmão. Muito obrigado. Boa noite, fica com Deus. Forte abraço. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Boa noite. Galera, brigadão por hoje. Até a próxima. Falou. É, meu bruxo. É, meu irmão. É isso aí. Como que eu paro de gravar agora? Tem um botãozinho vermelho ali em cima. A tua esquerda, direita. Parar a gravação. Aí, garai.